acaba. E a gente fica vendo aquela situação. E eu já fiz visita lá várias vezes, o grupo da terceira idade também, liderança da terceira idade, fizemos já visita à casa, mas a gente queria fazer mais alguma coisa. E aí a gente orando, sempre visitando, e aí surgiu a vizinha, surgiu aí a oportunidade de abraçar a causa de nós fazer alguma coisa pela casa. Porque a casa, se você ficar em pé, o telhado vem aqui na cabeça, bem baixinho. Então é um barquinho com muita dificuldade e a gente fica assim meio muito triste com a situação. E aí, graças a Deus, está surgindo um movimento, e esse movimento está incluso eu, a Fátima, está incluso a vizinha, para poder a gente fazer alguma coisa pela casa, para que aquela casa fique mais confortável, para que a senhora câmara. Então, eu queria que vocês orassem, adora, tá? É a pessoa que está acamada no momento. E nós estamos ali fazendo um trabalho, estamos evangelizando, mas a gente quer fazer algo mais. Mas para isso precisa de muita oração, para Deus enviar as pessoas, material de construção, e para que a gente sinta feliz, né? E também eles felizes também. Esse é o meu pedido, meu agradecimento. Amém. Amém. Salva. O Salva ia fazer o pedido? Não? Ok. Eu quero, Luiz. Oi, cuidado. É Magda falando. Boa noite. A Cileide entrando aí. Boa noite, gente. Boa noite. Eu quero agradecer, porque vários cultos eu tenho pedido oração por um amigo meu, com o nome Luciano, que estava hospitalizado, estava na UTI, precisava de algumas cirurgias. E a mulher dele acabou de me escrever, embora ela escreve quase todos os dias, passando como ele está, que ele, graças a Deus, ele fez a segunda cirurgia faz 2 semanas, 2 quartas-feiras mesmo, e hoje ele saiu de alta. Hoje tirou a bolsa de colostomia, ontem tirou a sonda gástrica, já está conseguindo comer comida leve, né? Pastosa, ele já está conseguindo, e hoje recebeu alta sem precisar de home care, que a outra vez que ele saiu de alta, ele precisou de home care. Foram 197 dias de hospitalização, né? Por conta de um problema intestinal, uma apendicite que complicou. O problema dele era igual ao do Júlio César, que nós oramos, graças a Deus, operou de novo, já está bem, né? O filho da Viviane e do Adilson. Então, hoje eu agradeço a Deus, tá? Em nome da Renata, a esposa do Luciano, pelas bênçãos, que Deus esteve presente durante esses 197 dias, e hoje ele teve o prazer de retornar para casa. Muito obrigado por cada irmão, cada irmã que orou por ele, e que foi uma oportunidade também de nós compartilharmos a fé juntamente com esta família. Que Deus abençoe a todos, e que Deus abençoe minha família, meu primo Gustavo, que hoje está completando 20 anos de vida, é um menino muito dedicado à causa de Deus. Que Deus abençoe, que ele continue assim. É meu pedido, principalmente meus agradecimentos nesta noite. Amém. Amém. Posso agradecer? Por favor. Eu quero agradecer a Deus pelas bênçãos, pelo cuidado dele por cada um de nós, pelo cuidado que ele tem tido com a minha família, pela cirurgia que o meu esposo fez, graças a Deus correu tudo bem. Sei que toda a igreja orou, e amanhã ele vai estar de alta para a honra e glória do nosso Deus. Então, agradeço a Deus por isso. Amém. Glória. Amém.
Eu não sei se... A irmã quer fazer Oi, um Rosa pedido Gil. aí, ó. Vai. Oi, eu não estou com... a minha voz está livre, eu não sei mexer com isso. Tá me ouvindo? Pode falar, pode falar, irmã. Eu quero agradecer por todas as bênçãos e peço oração pela minha irmã, que ela perdeu um filho semana passada, de 53 anos. Um rapaz morreu de infarto. Foi infarto. De um dia para o outro ele faleceu. E ele era um rapaz bem ativo na igreja. Ele cantava, tocava instrumentos, ensinava coral. E ela tem 80, vai fazer 80 anos, e ela já perdeu um filho, a mãe do Eudes, e agora vai perder esse outro filho mais novo ainda. E ela, o esposo também já faleceu. E eu estou pedindo oração por ela, que ela está muito assim, convalescente dessa perca aí. Está na esperança da ressurreição, mas está muito fragilizada. Esse é meu pedido. Qual que é o nome dela, Como é que irmã ela Rosa Gil? chama? Clemilda. Clemilda. Perfeito. Mais alguém? Eu gostaria de, então, fazer dois pedidos, né? Um em favor do meu sobrinho, Danilo. Ele foi internado essa semana para tratar da dependência química, né? Ele tem 29 anos e então internou ontem. A expectativa é que fique em torno de 9 meses, né, em tratamento. Que vocês possam orar. Ele foi, nos primeiros anos, né, frequentou a igreja conosco, depois acabou se afastando. Chegou a se batizar 2 anos atrás, né, já estava nessa luta com as drogas. E agora ele tomou a decisão de se internar e fazer realmente um tratamento. Então, vocês possam orar pelo Danilo, o meu sobrinho que né, foi internado para tratar da dependência de drogas. E em favor de emprego, né? Eu estou desempregado e Deus possa... Fiz algumas entrevistas, né? Estou aguardando resposta e vou fazer alguns contatos também, que Deus possa estar à frente e preparar um novo lugar para mim também. Amém. Mais alguém gostaria de fazer algum pedido? Jeremias, você está online aí, Jeremias? Estou sim, Luiz. Opa. Boa noite, irmãos. Eu gostaria de fazer um agradecimento, primeiramente a Deus e por todos que oraram a meu favor. Graças a Deus eu estou bem melhor. A cirurgia foi bem e amanhã eu já tenho indicação de alta. Mas eu agradeço do meu coração as orações a meu favor, porque a cirurgia era uma cirurgia difícil, complicada, mas como os médicos estão sob a orientação de Deus, deu tudo certo, viu? A minha recuperação também foi muito rápida, estou sem dor e já jantei 6 horas e olha como é bom ter vocês, viu? Como é ótimo fazer parte dessa igreja. Muito bom. Vocês não têm ideia o carinho, as mensagens que eu recebi. Olha, é uma bênção ser membro dessa igreja, dessa comunidade maravilhosa. E um Deus maravilhoso, e apesar da sua infinita grandeza, ele se importa com a nossa pequenez. E eu agradeço muito a Deus e todos vocês, queridos. A minha esposa também, que ela ficou muito preocupada, mas agora está vendo o resultado. Acabou a preocupação dela e deu tudo certo a cirurgia, né, da coluna. Muito obrigado. Deus abençoe
a cada um de vocês, viu? Eu aqui no hospital, eu tive a oportunidade de testemunhar desse Deus, testemunhar a graça e o amor de Jesus. Os médicos aqui, olha, foi uma bênção, viu? Desde das pessoas da limpeza até os médicos. Eu fui muito grato a cada um deles. Que Deus abençoe nós todos, viu, queridos? Estamos aguardando o seu retorno, irmão. O senhor é muito querido. Vocês são mimos. Vocês são muito mimos. A palavra de ordem agora do pastor Hugo é essa. Mimos, lindos. Vocês são muito lindos. Obrigada. Gente, muito bom. Obrigado pela oportunidade, Luiz. É sempre muito bom ver Deus atuando na vida dos nossos irmãos. Irmãos, eu gostaria, mais alguém gostaria de fazer algum pedido ou agradecimento? Não? Bem, irmão Salvador, Oi. Então, o irmão pode fazer a oração para nós, então, em favor desses pedidos e agradecimentos aqui? Vamos orar, então. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, porque Tu és maravilhoso e dá muitas bênçãos. Agora nós rogamos pelos pedidos que foram feitos, principalmente as pessoas enfermas, as pessoas que estão necessitando de alguma coisa. Abençoe também a recuperação do irmão Jeremias. Vem abençoar também as pessoas que estão pedindo emprego, que Tu possa dar o mais rápido possível. Vem abençoar também todos aqueles que estão fracos na fé, que possam logo voltar. Continue conosco. Abençoe também o pregador desta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, para nós, somente para nós aí termos, né, pelo menos um momento de louvor, eu vou colocar um hino aqui, por sinal é o hino que nós estamos cantando no Remips. Não sei quantos de vocês conhecem e estão aí acompanhando, né? Nós estamos no seminário de reavivamento, liderados aí pela Escola Sabatina e Ministério Pessoal da associação. Então, todos os dias, às 4h59 da manhã, nós estamos pelo Facebook e YouTube da Associação Paulista Leste, nós estamos nos reunindo em busca do reavivamento, né, baseado no jejum de Daniel, capítulo 10. Eu gostaria de convidar os irmãos, né, a participarem conosco, rever, né, toda essa parte de alimentação, né, nós realmente vivenciarmos de maneira mais prática os conceitos de saúde que nós temos, né, os ensinamentos de saúde, e o hino tema que nós temos cantado todas as manhãs é Crescendo em Graça. E esse, creio que seja o objetivo de todos os irmãos, né? Eu vou tirar o áudio aqui de todos e vou soltar o hino. Vamos louvar o nome do nosso Deus. O hino Crescendo em Graça. Luiz? Oi, pois não, Jeremias? Em cima do que você falou, eu quero dar um testemunho, queridos. A nossa dieta adventista faz toda a diferença na recuperação. Olha, os médicos ficaram surpreendidos. A gente já sabia disso, mas os médicos não. Mas a nossa dieta adventista faz toda a diferença. Irmãos, essa jornada de 21 dias tem sido uma bênção. Vale a pena nós esforçarmos e participar dela. Irmãos, é uma contribuição tanto na parte física como também na emocional. Então, essa jornada de 21 dias, ela é um ensaio para nós habituarmos e mudar o nosso estilo de vida, porque faz muita diferença, viu, queridos? Era isso, Luiz. Excelente testemunho. Obrigado, Jeremias. Vamos, então, louvar o nome do Senhor?
Irmãos, eu vou liberar aqui o microfone, então, do nosso irmão Carlos, ele que trará a mensagem para nós. Irmão Carlos, eu não estou conseguindo liberar o áudio por aqui. O irmão consegue liberar aí? Tenta liberar o seu áudio. Pronto, ok. Liberei. Perfeito. Os demais ficarão com o microfone fechado, tá ok? A palavra está com o irmão Carlos. Irmão, se pudesse apresentar novamente, o pessoal que entrou um pouquinho depois, por favor. Pronto. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Para mim é um privilégio muito grande essa oportunidade de estar compartilhando a palavra de Deus com vocês. E eu congrego aqui na igreja do Distrito da Califórnia, Itabuna, Bahia. Tenho uma oportunidade aqui de exercer a função de primeiro ancião na igreja. E também faço parte do projeto Dois Ministros e também sou comportor. Então, para mim, eu agradeço muito, né? Agradeço aí pelo convite. O Daniel, que também faz parte aqui do acionato, que é irmão do nosso irmão Joel, ele fez o contato e perguntou se eu estaria disponível, né? Pregar está no sangue, né? Evangelismo, pregação está no sangue. Então, eu não poderia perder a oportunidade, né, de estar com vocês. Então, eu me sinto lisonjeado por esse convite. Que Deus continue abençoando a todos.
Amém. Irmão, fica à vontade, a palavra está contigo. Pronto. Queridos, no período que nós estamos vivendo, nós precisamos entender de que Deus ele tem um chamado para o seu povo. Em toda a época da história da humanidade, Deus tem uma mensagem presente para o seu povo. E tudo isso que está acontecendo, com certeza não é à toa, né? Já estava profetizado de que coisas horríveis iriam acontecer em nosso meio. Não estávamos esperando, mas infelizmente veio uma pandemia aí que atingiu o mundo inteiro, né? Fez o mundo inteiro parar. Então a gente percebe que de agora para diante não vamos esperar coisas boas, né? Porque cada período que a volta de Jesus se aproxima, então as coisas elas com certeza vão continuar, vai aumentar acontecendo, né? Então, queridos, o que eu gostaria de compartilhar com vocês era um texto aqui do livro de Jeremias. E eu já convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 6. Se você puder aí, abre a sua Bíblia aí no livro de Jeremias, capítulo 6. Jeremias, capítulo 6. Livro de Jeremias, capítulo 6. Irmãos, Jeremias, ele recebeu uma missão para ser um reparador de brecha. Todas as vezes que no meio do povo de Deus estava acontecendo apostasia ou frieza espiritual, Deus sempre levantou alguém para restaurar o povo, restaurar a sua igreja. E sempre foi assim, sempre aconteceu assim. Na época que o povo de Israel estava cativo, no cativeiro de Faraó, Deus enviou Moisés, para Moisés tirar o povo de lá. Na época de Ezequiel, estava acontecendo coisas desagradáveis aos olhos de Deus, Deus chamou Ezequiel também. E na época de Jeremias não foi diferente. Jeremias era para ser um reparador de brechas. E, de fato, Jeremias, ele cumpriu a missão do Senhor. Porém, quando o Senhor chama Jeremias, no capítulo 1, eu só vou fazer menção, Jeremias percebe que a missão era, aos seus olhos, era impossível de ser realizada. Por isso ele diz, eu não passo de uma criança, eu não sei falar direito. Jeremias sabia que era uma grande missão. Restaurar o povo, chamar a atenção do povo, chamar o povo para mais perto de Deus. Porque cada vez que Deus envia o profeta, não é para condenar o povo, é para trazer o povo mais para perto do Senhor. E na época de Jeremias, o Senhor... Antes, eu peço perdão aos irmãos, porque eu citei o capítulo 6, mas eu gostaria de ler apenas 2 versos aqui do capítulo 2 primeiro. Tá certo? Do capítulo 2. Mas antes, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e vamos fazer mais uma prece ao Senhor. Tá certo? Então, feche os seus olhos aí e vamos elevar uma prece ao nosso Deus. Bendito Deus e Pai que está nos céus, a Tua palavra está aberta, Senhor. E nós imploramos mais uma vez a presença do Teu Santo e Bom Espírito, para que possamos ler, compreender e aquilo que cabe a nós colocarmos em prática. É o que nós rogamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, aqui no capítulo 2 de Jeremias, eu peço perdão porque eu citei o capítulo 6 anteriormente, mas o capítulo 2 diz o seguinte: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Então, Jeremias, ele teve uma missão de restaurar o povo de Deus. Jeremias não foi um pregador para as pessoas de fora, mas sim um pregador para as pessoas de dentro, povo que fazia parte da família de Deus. E aqui no capítulo 2 ainda, o versículo de número 32, diz o seguinte: acaso se esquece a virgem dos seus adornos, ou a noiva do seu cinto? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta, ou sem contar, dependendo da tradução. Então, veja que o Senhor, ele diz aqui, né? Jeremias, acaso pode a virgem esquecer dos seus adornos, a noiva esquecer do seu cinto? Todavia, o meu povo se esqueceu. Então, Deus poderia virar as costas para o povo, mas Deus não quis fazer isso. Deus nunca faz isso. Deus nunca vira as costas para o seu povo.
Deus ainda insistiu com Jeremias para que Jeremias fosse lá, restaurasse o povo e trouxesse o povo para perto dele. Porém, naquela época, queridos, a rebeldia estava muito grande. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque a história, ela se repete a cada dia. E nós, como povo de Deus que vivemos no século XXI, nós não podemos cair no mesmo erro que os nossos irmãos do passado caíram. Deus hoje ele está em busca de uma igreja forte, uma igreja que tem autoridade, uma igreja que tem uma grande reputação, mas, acima de tudo, uma igreja que tem uma grande espiritualidade. Então, Deus ele sonha com essa igreja, porque é essa igreja que vai concluir a obra do Senhor aqui na terra. E eu e você fazemos parte dessa igreja. Então, eu e você poderemos concluir a obra do Senhor aqui na terra. Então, o Senhor está nos chamando nesses últimos dias também para formar um grande exército, para tocar a trombeta no sonido certo, para divertir o povo que está aí no mundo, né? Sem esperança e assim sucessivamente. Mas vamos aqui para o capítulo 6 agora. Agora sim, o capítulo 6. O capítulo 6 nos mostra aqui como de fato estava a condição espiritual do povo naquela época. Então, no capítulo 6, o Senhor mostra aqui como estava a condição do povo naquela época. Capítulo 6, versículo 9, diz o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Diligentemente se rebuscarão os resíduos de Israel como uma vinha. Vai metendo a mão como o vedimador por entre os sarmentos. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa. Eles não gostam dela. Então veja como estava a condição do povo de Israel naquela época. O Senhor chama Jeremias e diz: Jeremias, você vai fazer uma missão, restaurar o povo, você vai ser um reparador de brecha. Jeremias agora se recusa a cumprir aquela missão, e Deus encoraja Jeremias para que ele fosse até lá, e Jeremias vai. Só que o Senhor mostra para Jeremias a condição do povo. E aqui o Senhor disse: olha, eu preciso que você busque os resíduos de Israel como uma vinha. Os resíduos são a maioria ou a minoria? A minoria. E ele diz aqui: a quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. A minha palavra para ele é coisa vergonhosa, eles não gostam dela. Mas, queridos, quem é que não gostava da palavra de Deus naquela época? O próprio povo de Deus. A apostasia estava grande. A mornidão espiritual estava grande. Mas, como eu disse a princípio, Deus não abandonou o povo. Deus poderia abrir mão do povo, mas Deus não quis abrir mão do povo. E agora Jeremias tem essa função. Jeremias vai levar essa mensagem. Todos aceitaram a mensagem de Jeremias? Não. Muitos não aceitaram. Muitos rejeitaram. Teve até um momento que disseram assim: olha, esse homem tem que morrer. Tentaram matar Jeremias. Por quê? Porque Jeremias tinha, de fato, uma mensagem que chamava o povo para um conserto. E nesses últimos dias, como eu disse, Deus está chamando o seu povo para um conserto. Está chamando a mim para um conserto, a você para um conserto, porque Deus quer fazer maravilha no meio do seu povo. Querido, Deus ele não quer apenas fazer isso que está acontecendo. Deus tem feito milagres, mas Deus quer fazer muito mais ainda. Mas para que Deus realize muitos mais milagres, precisamos restaurar a nossa vida, fazer uma reforma e um reavivamento na nossa vida, para que Deus continue atuando de maneira plena, de maneira maravilhosa. E o Senhor disse aqui que o povo naquela época não gostava da palavra dele. Hoje, realmente, existem alguns pontos que algumas pessoas ficam chateadas quando tocam. Por exemplo, o irmão aí falou a respeito da reforma de saúde. Irmãos, que mensagem maravilhosa é a reforma de saúde. Deus querendo o melhor para o seu povo, Deus querendo que o seu povo tenha saúde mental, física, espiritual. Deus chamando o seu povo para um conserto através dos testemunhos que o Senhor deixou através da sua serva, irmão White. E algumas pessoas ficam assim furiosas, insatisfeitas quando fala sobre reforma de saúde. Quando se fala também de vestuário, modéstia cristã, algumas pessoas ficam chateadas também. Quando se fala a respeito de dízimos, ofertas, tem algumas pessoas também que ficam chateadas. Eu digo isso por experiência própria. Mas tudo isso são mensagens do Senhor para o seu povo. Mensagem de restauração, mensagem de transformação, mensagem de reavivamento. E naquela época, Deus queria fazer isso com o povo. Mas o Senhor disse assim: a quem falarei e testemunhei para que ouça?
eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e eles não podem ouvir. E eu fui procurar o que é um coração, o que é um ouvido incircunciso. Sabemos, querido, que naquela época os incircuncisos eram os pagãos. Então imagine aí um ouvido pagão. É por isso que nós precisamos pedir ao Senhor todos os dias: Senhor, converta os meus ouvidos, converta os nossos ouvidos, para que a gente possa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Lembra aí, queridos, naquela época eu vou lembrar aqui a época de Filipe. Filipe estava em um determinado lugar e o Senhor disse: Filipe, sai daqui e vai para o outro lugar. Filipe foi. Filipe, acompanha aquele carro. Filipe acompanhou. Imagine se Filipe tivesse o ouvido incircunciso. Será que Filipe ouviria a voz do Senhor? Não, com certeza não. Mas com certeza o ouvido de Filipe era o ouvido convertido ao Senhor. E o Senhor falava e Filipe ouvia. Não só Filipe, mas os profetas no passado. Quando o Senhor chamou ali também Moisés, quando o Senhor chamou outros profetas, Samuel e assim por diante. Então aqui diz que naquela época o povo estava com o ouvido incircuncisos e não conseguia ouvir a voz do Senhor. Quando chegamos aqui no versículo 16, do mesmo capítulo 6, aí o Senhor agora chama o seu povo. É um chamado. E ele diz o seguinte: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem, no caminho verde. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, acharei descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Então Deus estava chamando o seu povo naquela época para as veredas antigas. Procurai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por eles e acharei descanso para a vossa alma. Mas o povo disse, não, não andaremos. Para que haja descanso para a vossa alma. Veja que o Senhor quer dar proteção ao seu povo. Descanso, paz. O Senhor quer colocar esperança em nossos corações. Mas para isso, o povo de Deus naquela época precisava estar na presença de Deus. Mas o povo diz, não, não andaremos. Aí no versículo seguinte, o Senhor diz, olha, mandei pessoas para trocar a trombeta, mas ele diz, não ouviremos. Então, queridos, de fato, foi um período crítico da história da humanidade naquela época. Época de apostasia, época de frieza espiritual, de mornidão espiritual. E a palavra do Senhor nos fala a respeito de um período chamado Laodiceia, que é o período que nós estamos vivendo. Mas não é porque eu estou no período de Laodiceia que eu tenho que ser um laodiceano. Eu não posso ser um laodiceano. Eu tenho que ser um remanescente. Não é porque estamos vivendo nesse período que eu vou deixar a profecia se cumprir na minha vida. Veja que o período de Laodiceia é um período morno, não é frio e nem é quente. E o Senhor diz, estou a ponto de vomitar da minha boca. Então precisamos pedir ao Senhor que nos torne um remanescente, porque é o remanescente que vai concluir a obra do Senhor. Senhor, torna-me um remanescente. Tenho que buscar isso, para que a minha vida, de fato, seja uma vida transformada, seja uma vida restaurada para a honra e glória de Deus. E Deus quer fazer isso com a sua igreja. Por isso o Senhor está nos chamando para voltar às veredas antigas. Eu tenho aqui, irmãos, uma revista. Essa revista aqui é Eventos Finais. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá vendo? Eventos Finais. Essa revista aqui é uma revista, eu não tenho aqui o ano dela, mas é uma revista dessas que sempre a gente utiliza nos 10 dias de orações. Os 10 dias de oração sempre é utilizado uma revista, um material, e essa foi uma das revistas que passou. E aqui tem algo fantástico, conteúdo maravilhoso. E eu gostaria aqui de ler alguns tópicos aqui dessa revista para os irmãos. Eu tenho aqui, o tema que eu vou ler é a última crise da Terra. A última crise da Terra. E eu tenho aqui um tópico, tempos difíceis. Tempos difíceis. E diz o seguinte, o tempo de angústia que há de aumentar até o fim está muito próximo. E isso realmente está acontecendo, irmãos. Aqui diz, o tempo de angústia que há de aumentar até o fim está muito próximo. Imagine aí, se esse tempo que nós estamos vivendo agora, que é esse tempo de pandemia, não é o tempo de angústia, e quantas pessoas estão angustiadas, alguns especialistas dizem que o índice de depressão aumentou de uma forma assustadora. E mesmo antes da pandemia, os especialistas das pesquisas, né, já diziam que a ansiedade e a depressão iria matar mais do que o câncer. Você imagina
quanto a depressão tem aumentado nesses últimos dias. Então, algo assustador. E aqui diz que o tempo de angústia ainda irá acontecer. Muita angústia vem pela frente. E aqui diz mais: não temos tempo a perder. O mundo está agitado com espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram o seu cumprimento final. Então, aqui diz que o tempo de angústia, ele está muito próximo. Mas sabe, querido, para a gente suportar tudo isso, é preciso estar na presença de Deus. É preciso estar firme na rocha. O Senhor Jesus, quando ele pregou no sermão, o Sermão do Monte, no finalzinho do Sermão do Monte, ele diz: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava firme na rocha. Mas todos aqueles que ouvem essas minhas palavras e não praticam, é considerado um homem insensato, que constrói a sua casa sobre areia. E quando vem os ventos, dá com ímpeto contra aquela casa, e ela acaba caindo. Então, o segredo todo, querido, é estar na presença de Deus. Mesmo com as nossas fraquezas, mesmo com a nossa dificuldade, mas precisamos orar mais, precisamos buscar mais, precisamos jejuar mais, precisamos aderir à reforma de saúde, que também faz parte, é o braço direito da terceira mensagem, das 3 mensagens angélicas. Então, precisamos fazer esse conserto com Deus. E aqui diz que Deus está em busca desse povo para restaurar, para transformar, para ter uma igreja firme, uma igreja vitoriosa. Devemos acordar e pedir que o Senhor Jesus nos tome em seus braços eternos e nos conduza durante o tempo de provação que virá em nossa frente. Então, aqui é um apelo que se faz. Devemos acordar e pedir que o Senhor nos tome nos seus braços. Quantas vidas não foram ceifadas, querido, através desse vírus do Covid-19? Muitas vidas foram ceifadas. Irmãos nossos também perderam a vida. Aí vai dizer: mas esses irmãos não estavam na presença? Sim, estavam, mas infelizmente o justo às vezes paga pelo ímpio. E ninguém está isento aqui. Ninguém está isento de acontecer nada. A palavra do Senhor nos diz que assim como acontece com o justo, assim como acontece com o ímpio, acontece com o justo também. Mas o que nós precisamos fazer? Nós não sabemos quanto tempo nós temos aqui nessa terra. Enquanto estivermos com vida, precisamos pregar o Evangelho. Enquanto estivermos com vida, precisamos estar em comunhão com Deus. Enquanto estivermos com vida, precisamos estar pedindo ao Senhor que venha nos restaurar, venha nos reformar, venha concluir a obra que um dia Ele começou em nossas vidas. E por isso aqui diz que nós precisamos acordar como povo de Deus. Eu percebo que em alguns lugares, algumas igrejas têm mais dificuldade do que outras. Eu não sei se isso depende, né, de cada estado, cada lugar, mas tem lugar que, de fato, existem algumas igrejas que têm mais dificuldade de fazer um reavivamento, uma reforma, uma restauração, né? Mas eu louvo a Deus porque aqui a nossa região, o povo gosta muito, quando se faz vigília, o povo está ali, o povo está buscando, clamando, mas infelizmente não é em todos os lugares. Mas precisamos, querido, como povo de Deus, precisamos pedir ao Senhor que venha nos restaurar, venha nos transformar. Aqui eu tenho, nesse outro tópico aqui, a Igreja de Deus nos últimos dias. A Bíblia fala também de uma sacudidura, né? Eu não vou entrar em detalhes na sacudidura, porque é um outro assunto, mas fala-se de uma sacudidura. E me parece que essa sacudidura ela já está acontecendo. A irmã White ela fala que nós estamos vivendo, na época dela ela falou, nós estamos vivendo na época da sacudidura. E a sacudidura ela vai crescendo cada dia mais. E com essa sacudidura, o que causa sacudidura? Às vezes, filosofias, às vezes, doutrinas estranhas que têm entrado na igreja, às vezes também a verdade direta, isso também causa sacudidura. Infelizmente, na época que nós estamos vivendo, querido, muitas filosofias têm invadido a nossa igreja. Muitas filosofias, muitas doutrinas errôneas, grupos, pessoas formando os grupos para julgar a igreja de Deus, né, falando que tem a verdade, arrastando pessoas
tirando as pessoas da igreja, chamando a igreja de Babilônia. Então, tudo isso tem acontecido nesses últimos dias, eu tenho prestado muita atenção nisso. Mas eu tenho um tópico aqui dessa revista que diz assim, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, a igreja militante, não, é aqui, perdão. Não há necessidade de uma nova denominação. Diz assim, o Senhor não lhe deu uma mensagem para considerar os adventistas do sétimo dia como Babilônia e chamar o povo de Deus a sair dela, a sair da igreja. Algumas pessoas têm chamado a igreja de Babilônia, né? Diz que a igreja se tornou Babilônia, que aí os fiéis precisam sair da igreja. Eu tenho enfrentado isso aqui na nossa região, muito. Pessoas formando grupo. Mas aqui a irmã White diz que Deus não deu uma mensagem a ninguém para chamar a igreja de Babilônia. Eu sei que a igreja ela passa por algumas dificuldades, sim, mas é a igreja de Deus, é a menina dos olhos de Deus. E Deus zela pelo seu povo, Deus zela pela sua igreja. E aqui está dizendo que Deus não deu autoridade a ninguém a chamar a igreja do Senhor de Babilônia. E aqui atrás diz mais o seguinte, digo-lhe mais, meus irmãos, que o Senhor tem um corpo organizado por intermédio do qual ele irá atuar. Deus ele tem um corpo organizado por qual ele vai atuar. E é através desse corpo, a igreja do Senhor, que o Senhor vai atuar. Quando alguém se afasta do corpo organizado, do povo que observa os mandamentos, que são nós adventistas do sétimo dia, observa os mandamentos de Deus, quando começa a pesar a igreja em balança humana e acusá-la, pode ficar certo de que Deus não está dirigindo esta pessoa. Essa pessoa não está no controle de Deus. Ela está completamente errada. Então, aqui está dizendo, quando alguém sai da igreja e aí começa a pesar a igreja na balança humana e apontar a igreja dizendo que isso está errado, aquilo está errado, Deus não deu essa autoridade. E diz que essa pessoa não está agindo de acordo com o Espírito Santo de Deus. Porque a igreja de Deus, é Deus quem pode julgar. É Deus que vai fazer a limpeza. É Deus que vai sacudir. Não é homem que vai sacudir a igreja de Deus. Não é homem que pode mudar a igreja do Senhor. A gente, nós como líder da igreja, a gente precisa organizar as coisas. Mas a limpeza, a restauração da igreja de Deus, quem vai fazer é o próprio Senhor. E isso na hora certa. Lembra quando alguém disse assim, Senhor, quer que arranquemos o joio? O Senhor disse, não arranque o joio, para que o trigo não saia junto também. Mas deixa, no dia da colheita, tudo vai ser separado. Então, queridos, alguns estão dizendo que a igreja é Babilônia, alguns estão dizendo que a igreja, só pelo fato da igreja estar passando por esse período. Mas a igreja está passando por esse período, mas nós poderemos dar a volta por cima, sabe como? Buscando a Deus. Buscando ao Senhor pelas madrugadas, dedicando a nossa vida ao Senhor, como foi dito, orando mais, buscando mais a Deus, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas, compromissado com a obra de Deus, amando a obra de Deus. E com certeza, querido, se nós agirmos dessa forma, a igreja ela vai ter outra cara. A igreja vai ter mais autoridade. A igreja ela vai ter uma reputação incrível. Lembra da igreja primitiva? As pessoas estavam ali unidas, as pessoas estavam ali em comunhão, e as pessoas que estavam de fora queriam fazer parte daquela igreja, daquele povo. Então é isso que está faltando em nós hoje. Nós não poderemos atuar na igreja como laodiceanos. Precisamos atuar na igreja como um remanescente, buscando a presença de Deus. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um pastor chamado Charles de Blues. Charles de Blues foi um pastor, eu digo foi porque ele já descansou no Senhor. Charles de Blues ele foi um grande missionário. Ele faleceu com 85 anos. E Charles de Blues ele escreveu alguns livros, mas ele também escreveu um artigo. E que quando eu li esse artigo, eu fiquei assim maravilhado, né, com o tema que ele escolheu para esse artigo. O tema do artigo é Eu Quero a Minha Igreja de Volta. Isso ele escreveu, acho que foi pela década de 60, né? Não sei quando foi que ele escreveu. Aqui não tem a data,
mas foi um pastor adventista muito conhecido, né? Um pregador veterano nos chama a pregar e viver a mensagem adventista. Então começa dessa forma. Um pregador veterano que nos chama a pregar e viver a mensagem adventista. Queridos, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, olha. Essa igreja adventista do sétimo dia é uma igreja privilegiada. Eu desafio, nunca vi uma igreja com tanto conhecimento igual a nossa igreja. Nunca vi uma igreja com tanto conhecimento. Se você quiser saber sobre saúde, essa igreja lhe ensina, sobre santuário, sobre a volta de Jesus na sua essência, da forma correta, sobre tanta coisa, irmãos. Essa igreja é rica e nós precisamos pregar e viver essa mensagem. Pregar e viver a mensagem. Então é isso que ele nos chama. Ele nos chama para pregar e viver essa mensagem. E aqui Charles de Blues, ele começa dizendo o seguinte: nos escritos de Ellen White há informações privilegiadas que Deus enviou apenas para nós. Deus enviou uma mensagem apenas para nós, para que nós aceitássemos essa mensagem, vivêssemos essa mensagem e levar essa mensagem para as pessoas. Mas primeiro precisamos aceitar e viver essa mensagem. E aqui ele diz o seguinte: estamos enfrentando um momento incomum em que aqueles que estão dentro da igreja começam a questionar nossos ensinamentos e doutrinas, mais do que aqueles que nos desprezam. Aqui ele diz que naquela época, veja, na época de Charles de Blues, ele diz o seguinte, que naquela época existiam pessoas que estavam na igreja questionando os ensinamentos dessa igreja. Aí diz assim: muito dentre nós estão andando longe dos mandamentos que Deus nos deu. Então veja que na época de Jeremias havia ali uma apostasia, o povo não gostava de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus na sua essência, o testemunho direto, as pessoas não estavam gostando de ouvir. Aqui na época de Charles de Blues, ele diz o seguinte, que muitos naquela época estavam questionando a doutrina da igreja. E ele diz assim: muitos de nós estamos andando muito longe dos mandamentos que Deus deixou para nós. E aqui era um problema que ele estava enfrentando naquela época como um pastor. Ele estava enfrentando um problema muito grande. E aqui ele diz o seguinte: um amigo meu, um profissional brilhante, me ligou de outro país e em um tom quase desesperador me disse: Charles, eu quero a minha igreja de volta. Em seguida, ele acrescentou, angustiado: eu não sei se será possível trazê-la de volta. Agora, por que ele diz: eu quero a minha igreja de volta? Irmãos, eu não sei quanto tempo de igreja os irmãos têm que estar aí, né, nos ouvindo. Mas, assim, talvez para alguns aqui, eu seja um neófito ainda. Eu tenho apenas 18 anos de batizado nessa igreja. Mas, querido, sabe, eu tenho saudade daquela época. De quando eu, de fato, entrei na igreja. Eu tinha saudade, porque era diferente. Mesmo 18 anos atrás, era diferente. Agora, imagine quem tem 20, 30, 40 anos na igreja. Sabe do que eu estou falando? Era diferente. Naquela época, as pessoas se reuniam mais, as pessoas oravam mais, as pessoas saíam, era um exército. Sábado à tarde, aquele exército pregando o evangelho, falando das boas novas, chamando o povo para aceitar a Jesus como Salvador. As mensagens eram mensagens que ardiam o coração, arrancava lágrimas, não lágrimas de emoção, mas lágrimas de lhe conscientizando de precisar melhorar, de precisar buscar mais a Deus. E às vezes isso mais não acontece. O que está acontecendo? Por isso que Charles de Blues ele diz assim: eu quero a minha igreja de volta. Será que é possível? Ele disse: é possível. Isso só depende de mim e de você. Deixa eu ver o horário aqui. Só depende de cada um de nós para continuar buscando a Deus, para continuar se dedicando mais na obra do Senhor. E Charles de Blues ele continua dizendo o seguinte, ele diz o seguinte aqui: profecias impressionantes. Entre nós, aqueles que parecem estar cansados de nossa mensagem, entediados ou aborrecidos com ela. Queremos uma mensagem moderna, projetada para os jovens. Isso não está em harmonia com a impressionante profecia de Malaquias.
Aquele disse que naquela época as pessoas estavam entediados com a mensagem. Estavam chateados, outros queriam algo novo. Precisamos de algo novo. Precisamos de algo moderno. Precisamos modernizar as coisas. E sabe, queridos, precisamos de uma mensagem jovem. Mas sabe o que Malaquias diz? Malaquias diz que antes do dia do Senhor, o Senhor enviaria a mensagem de Elias, para que a mensagem convertesse o coração dos filhos, dos pais e o coração de todos. Nós não temos uma mensagem para dividir a humanidade, uma mensagem para os adultos, uma mensagem para os jovens, não, a mensagem de salvação é para todos. Mas naquela época as pessoas queriam modernizar as coisas. E por isso ele diz assim, eu quero a minha igreja de volta. Eu quero aquela igreja que era uma mensagem para todo mundo, uma mensagem que vinha de encontro às nossas necessidades, uma mensagem que às vezes poderia até ferir, mas era uma mensagem para curar. Então é isso que está faltando. E sabe, queridos, aqui Charles de Bruce ele diz o seguinte, jovens e velhos precisam de disciplina da palavra de Deus. Quando as pessoas sentem que podem fazer o que querem, então a igreja perde o seu valor mais precioso. Olha, aqui ele diz que nós precisamos. Ele diz aqui também que as igrejas que têm disciplina, a igreja ela cresce, porque as pessoas percebem que ali há algo sério. Mas diz que quando é uma igreja que as pessoas fazem o que querem, a igreja perde o seu valor principal, perde a sua autoridade. E por isso eu comecei falando a respeito da época de Jeremias, que a gente não pode, de forma nenhuma, queridos, cair nesse erro. E o último texto que eu vou ler aqui, do parágrafo aqui, desse artigo de Charles de Bruce, diz o seguinte, algumas das coisas que os membros, estão fazendo, se deve ao fato de não conhecerem nada melhor. Temos que orientá-los sobre aonde devem ir, como deve agir, o que deve vestir e como devem pensar. E devemos fazê-lo com a palavra de Deus e o espírito de profecia. Pronto. E devemos orientar as pessoas, o que as pessoas precisam vestir, o que as pessoas precisam comer, o que as pessoas precisam assistir, aonde as pessoas devem ir. Isso não é orientar as pessoas. E essa orientação tem que vir da Bíblia, que é a nossa única regra de fé, e do Espírito de Profecia. Infelizmente, tem pessoas hoje que não acreditam mais no Espírito de Profecia. Mas como pode um adventista não acreditar no Espírito de Profecia? Nós temos a inspiração profética que foi dada para essa igreja. Então, nós temos a Bíblia e temos também o Espírito de Profecia. E Charles de Bruce, um pastor adventista, ele diz o seguinte, que devemos orientar as pessoas no que ela deve fazer, no que ela deve orientar, aconselhar o que deve comer, deve vestir, aonde deve ir, o entendimento também, mas tudo isso baseado não em teorias humanas, mas na Bíblia e no Espírito de Profecia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, o Espírito de Profecia também é a palavra de Deus. Então, querido, meu desejo é que nós, como igreja, possamos voltar às veredas antigas, possamos voltar a buscar mais ao Senhor, a pedir que o Senhor venha nos reavivar, nos restaurar, nos transformar, para que nós possamos ter uma igreja forte, uma igreja triunfante e, acima de tudo, uma igreja muito espiritual. E a Bíblia diz que sem santificação, ninguém verás ao Senhor. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, que Deus continue abençoando a todos, e para mim foi um privilégio muito grande, certo? Então, que Deus continue abençoando, e o meu desejo é que Deus abençoe cada família aí representada, os ouvintes, e possamos buscar mais o Senhor para formar esse exército grandioso e tocar a trombeta certa, porque o nosso mestre, ele não tarda a voltar, certo? Que Deus continue abençoando a cada um. Sim. Irmão, para nós finalizarmos, tem algum hino especial que o irmão gostaria de sugerir? Não, irmão, não escolhi não. Se tiver, pode escolher um aí. Eu tinha pensado em cantarmos o hino Guarda Vê-se Muito Falta, do Inário. Pode ser? Pronto.
Pode ser, irmão, pode ser. Eu vou desligar meu áudio aqui para não... Ou vai todo mundo cantar junto? Como que é? Eu desativo o áudio porque às vezes chega num tempo diferente para cada irmão. Aí eu desativo o áudio de todo mundo. Ok? Pronto, pode desativar. Eu vou desativar o meu aqui. Tá? Tá ótimo, então. Amém. Irmão Carlos, finaliza para nós com a oração, então, por favor, libera o seu áudio aí. Finaliza para nós. Agradecemos, inclusive, a palavra do irmão, a inspiração que o Espírito Santo deu ao irmão, que possa continuar, inclusive, abençoando o seu trabalho, o seu ministério aí na Bahia. Deus abençoe, meu irmão. Pronto, vamos orar então. Bondoso Deus e Pai que está nos céus, nós agradecemos, Senhor, pelo privilégio de sermos chamados teus filhos. Obrigado por fazermos parte da tua igreja aqui nessa terra, Senhor. Uma igreja que o Senhor tem um carinho especial, uma igreja que o Senhor estabeleceu para ser, meu Deus, um instrumento de salvação aqui nessa terra. Então, que o Senhor continue, ó Deus, abençoando a tua igreja e o teu povo, Senhor. O teu povo que está espalhado pela face da terra, Senhor. Mas queremos te pedir, ó Deus, nessa noite, que o Senhor venha nos restaurar cada dia, nos transformar, para que possamos, ó Deus, nos dedicar mais à tua obra, Senhor, e concluir a tua obra aqui nesta terra. Sabemos que brevemente o Senhor estará voltando para buscar o seu povo, Senhor. Queremos estar preparados, Senhor, para fazer aquela grande recepção para receber o Senhor. Quero também te pedir, ó Deus, uma bênção a cada família representada, as pessoas que estão nos ouvindo nessa noite. Que o Senhor abençoe cada um, ó Deus, individual e também cada família. Dá-nos uma boa noite, fica conosco. É o que nós rogamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Bem. Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Boa noite, bom restante de semana para todos. Amém. Amém. Boa noite a todos. Deus Boa salva. semana. Opa, Declaro que Deus continue abençoando. Valeu, Meu Joel. irmão, que Deus te abençoe no seu ministério, Deus irmão. abençoe. Pegou muito Amém. bem. Carlos, muito obrigado aí pela
Amém. Mensagem Tchau. propícia. Amém. Pessoal da Obrigado, liderança. Carlos, pela Boa noite, palavra. Márcia. Boa Amém. noite, Joel. Pessoal da Oi, liderança Sileide, de Jair boa noite. Carvalho. Tá só, né, Sileide? Meu marido também assistiu o culto, vocês viram ele? Viu? Eu tô aqui. Eu vi, Sileide, eu vi. Cacilda, o povo já tá chegando. Fique bom, grande irmão. Ô, grande irmão. Grande abraço. Ô, Jeremias. E aí, meus queridos? Logo, logo você tá com nós aqui, Jeremias. Logo, logo.